Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 793 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e venha aproveitar a nossa super oferta de Black Friday. Melhor oferta da história do Legislação Integrada, gente. Ao adquirir o Clube da Lei, você adquire também gratuitamente o mapa do aprovado. Então, um desconto aí de R$ 257. Gente, o Clube da Lei é o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tem tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E o mapa do aprovado é esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar seu plano de estudo de uma forma super focada na sua realidade, super estratégica e com muita autonomia. E o último de todos os convites, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai perceber que publicar aquele livro, que pode ser uma monografia, um TCC, uma dissertação, é muito mais fácil do que você imaginava, é mais barato, é menos burocrático do que você pensava. E, gente, ter publicação é fundamental para quem estuda para concurso público, porque quase sempre as publicações são pontuadas em provas de títulos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é uma tese fixada em recurso repetitivo, é o tema 1141 do STJ. E a tese ficou da seguinte forma: a pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos artigos 2º e 3º da Lei 13.463 de 2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32 e tem como termo inicial a notificação do credor, na forma do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 13.463 de 2017. Então vamos lá, vamos entender. O Joãozinho ganhou uma ação no Juizado Especial Federal. E aí, em virtude dessa ação que ele ganhou, foi emitido um RPV, uma requisição de pequeno valor. Tudo certinho, o RPV foi emitido, mas passou 2 anos e ele nunca foi sacar esse RPV. O que acontece, gente? Artigo 2º da Lei 13.463 de 2017. Ficam cancelados os precatórios e as RPVs federais emitidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Aí você pensa, professor, que loucura! E aí, perdeu o dinheiro? Não, gente, calma, também não é assim, não perdeu o dinheiro. Veja o que diz o artigo 3º. Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório a requerimento do credor. Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requerimento anterior e a remuneração correspondente a todo o período. Certo. Qual é a questão? A questão é se existe um prazo para requerer esse novo requisitório. Então, como nós vimos, passou 2 anos o valor do RPV ou do precatório depositado e ele nunca foi sacado. O que acontece? Ele é cancelado. Mas nós vimos que pode-se requerer a expedição de um novo. Tem prazo? Gente, a resposta é tem. O prazo é o prazo de 5 anos, aquele que está previsto lá no Decreto 20.910, que trata sobre a prescrição quinquenal em face do poder público. Certo, prazo prescricional de 5 anos. E o termo inicial do prazo prescricional, qual é? Aí, para saber o termo inicial, nós temos que olhar lá para o artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, lá da Lei 13.463. Será dada ciência do cancelamento de que trata o caput deste artigo ao presidente do tribunal respectivo. Parágrafo 4º.
o presidente do tribunal, após a ciência de que trata o parágrafo 3º deste artigo, comunicará o fato ao juízo de execução, que notificará o credor. Então, veja só, cancela, mas tem que comunicar ao credor. E qual o termo inicial? O termo inicial é tão somente a data dessa comunicação, porque é a partir de então que o credor toma conhecimento inequívoco de que o seu precatório, o seu RPV, foi cancelado. Então, temos um prazo prescricional de 5 anos e temos também um termo inicial dessa prescrição, que é a data da notificação do credor. Como é que ficou a tese? A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor fundada nos artigos 2º e 3º da Lei nº 13.463 de 2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 32 e tem como termo inicial a notificação do credor na forma do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei nº 13.463 de 2017. O próximo julgado do dia foi inserido no Estatuto da OAB, Lei nº 8906 de 94, e é mais uma tese repetitiva, tema 1179 do STJ. Os conselhos seccionais da OAB não podem instituir e cobrar anuidade de sociedade de advogados. Gente, veja só o motivo. O que diz o artigo 15? Primeiro, Vamos lá. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral. Beleza. Vamos lá para o artigo 46. Compete ao OAB fixar e cobrar de seus inscritos, grave isso daí, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas. Beleza. Da mesma forma, está lá no artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Vocês viram que eu dei muita ênfase lá no artigo 46 ao termo inscritos, não é? Quem é que se inscreve na OAB? Quem se inscreve na OAB é advogado e estagiário. E a sociedade de advogados, ela se inscreve? Não, ela se registra. Ela é registrada. O artigo não tem dizendo que pode se cobrar anuidade de seus registrados, mas sim de seus inscritos. Então, não é possível cobrar anuidade da sociedade, já que ela não é inscrita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é que a sociedade de advogados só pode ser constituída por advogados que já são inscritos e já pagam a contribuição obrigatória. Então, realmente não faria sentido a sociedade também ter que pagar. Então, como é que ficou aqui a tese repetitiva? Os conselhos seccionais da OAB não podem instituir e cobrar anuidades das sociedades de advogados. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei nº 11.941 de 2009. É mais uma tese repetitiva, é o tema 1187 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1º da Lei 11.941 de 2009, o momento da aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei o tenha definido de modo expresso. Vamos lá, vamos entender. Primeiro ponto. O artigo 1º da Lei 11.941 de 2009 trata da possibilidade de pagamento parcelado de determinados débitos tributários e, basicamente, esses créditos podem ser pagos à vista ou parcelados em até 180 meses. E aí é importante que se vá até a lei para verificar quais são os débitos abrangidos, é que é uma realidade muito ampla. Beleza. De acordo com a forma de pagamento, você vai ter um maior desconto. Então, no pagamento à vista, por exemplo,
Todas as multas de mora e de ofício são zeradas, redução de 100%. As multas isoladas têm redução de 40%. Os juros de mora são reduzidos em 45%. E o valor do encargo legal é reduzido em 100%. E aí, de acordo com a quantidade de meses do parcelamento, obviamente, esses percentuais se tornam menores. E aí, gente, qual o debate aqui? O debate, na verdade, diz respeito à forma de cálculo, porque nós vimos aqui que os descontos eles são divididos em 4 rubricas. Então, temos o desconto das multas de mora e de ofício, que nesse caso aqui são zeradas e 100% no pagamento à vista. Temos as multas isoladas, que têm redução de 40%, os juros de mora, que são reduzidos em 40%, e o valor do encargo legal, que é totalmente reduzido, então também é 100%. E aí qual o debate? O debate é que o contribuinte, no caso, ele queria que primeiro se reduzisse essa multa de mora e de ofício, e também o encargo, enfim, fizesse essa redução total, e aí, dessa forma, só após incidisse esse juros de mora, que vai ser reduzido só em 45%. Por que ele queria fazer isso? Para que tivesse aqui um efeito cascata. Ele queria que primeiro reduzisse as multas de mora e de ofício, zerou. Depois que você reduz esse valor, né, esse montante, que você vai aplicar os juros de mora em cima desse montante, ele vai estar menor. E aí, com a redução aplicada, vai ficar menor ainda. Basicamente, era esse o debate. Então, na prática, ele teria um desconto de juros de mora maior que 45%, que é a alíquota máxima aqui prevista. Isso é possível? Não. Entendeu-se aqui que, na verdade, a lei já traz bem certinho quais são os percentuais aplicados em cada uma das rubricas, então cada uma vai ser aplicada individualmente. Como é que ficou a tese repetitiva? Nos casos de quitação antecipada, total ou parcial dos débitos fiscais objeto do parcelamento, conforme previsão no artigo 1º da Lei 11.941 de 2009, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, não existindo amparo legal para a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício, implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Próximo julgado do dia é mais uma tese fixada em recurso repetitivo, é o tema 1172 do STJ, foi inserido no Código Penal e a tese ficou da seguinte forma: a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em infração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Então, vamos entender isso daqui. Primeiro ponto, estamos falando sobre segunda fase da dosimetria. Está lá no artigo 61, nós temos as circunstâncias agravantes, e a primeira delas, está lá no inciso 1, é exatamente a reincidência. Como funciona a segunda fase da dosimetria? A lei traz de forma expressa quanto aumenta a cada circunstância agravante que esteja presente? Não, a lei não traz, assim como não traz na atenuante. Mas a prática jurídica ela acaba trazendo esse percentual de 1/6. E aí, gente, o ponto é, para que se fixe acima desse 1/6, é necessário que haja uma fundamentação muito concreta, muito específica. E qual é, gente, aquela situação por excelência que traz a possibilidade de aumento da pena em infração superior a 1/6 em virtude da reincidência? É o caso de multireincidência. Então, o indivíduo ele já foi condenado 2, 3 vezes, ele é multireincidente. Então, nesse caso, você consegue sim agravar acima de 1/6. Ah, professor, e a reincidência específica? Ela por si só não quer dizer nada. É reincidente específico, vou aumentar acima de 1/6. Não, é isso que está sendo vedado aqui pela tese repetitiva. Você até pode, com base na reincidência específica, majorar acima de 1/6. Mas em que circunstância? Quando você fizer a contextualização, você demonstrar que concretamente essa reincidência específica é mais reprovável do que uma reincidência genérica. Até porque, gente, vamos lá,
O indivíduo ele foi condenado por furto da primeira vez e agora ele foi condenado de novo por furto. Ele é reincidente específico. Então eu vou aumentar aqui a pena dele pela reincidência em uma fração maior que um sexto. Aí você vê o Joãozinho, a pessoa B. Ele foi condenado por homicídio qualificado e agora ele foi condenado por furto. Não, mas aqui é reincidente genérico. Então vou aumentar simplesmente aqui em um sexto. Então, gente, um exemplo bobo assim mostra que reincidência específica por si só não quer dizer nada, né? E outro ponto que é extremamente relevante é que a Lei 6416 de 1977, que alterou o Código Penal, ela aboliu a diferença entre a reincidência genérica e a específica para efeito de aumento de pena, aqui na segunda fase da dosimetria. Então, reincidência específica por si só não é fundamento para majorar essa pena acima de um sexto aqui na segunda fase da dosimetria. Então, como é que ficou aqui? A tese, a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em infração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Então vamos lá, vamos entender essa decisão do STJ. Primeiro ponto, princípio da insignificância é uma causa supralegal, já que não está prevista de forma expressa na lei, de exclusão da tipicidade material. Por que da tipicidade material? Porque o crime ele é formalmente típico. Então o indivíduo furtou, está lá no artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Acontece que ele furtou um pacote de biscoito, avaliado em R$ 1,50 para matar a fome da filha. E aí, formalmente, continua sendo crime, está lá previsto. Só que acontece que o direito penal é a última ratio. Então, não cabe ao direito penal tratar de situações que são de bagatela. Então, por mais que seja formalmente típico, não é materialmente típico. Quais são os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância? Aí o STF traçou 4 diretrizes. Quais são? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Então nós temos aqui uma ofensividade mínima, né? O primeiro vetor, ofensividade. Segundo vetor, periculosidade social, que tem que ser ausente. Terceiro vetor, reduzido grau de reprovabilidade. Então, o terceiro vetor é reprovabilidade. E o quarto é a inexpressividade da lesão jurídica. Então, a lesão jurídica tem que ser inexpressiva. Imagina, então, que o Joãozinho furtou um determinado bem. E aí, imediatamente após o furto ali, ou pouquíssimo depois, ele resolveu restituir esse bem. Pergunta-se, deve ser aplicado o princípio da insignificância? O STJ entendeu que não é uma consequência imediata. Exatamente porque, segundo a decisão do STF, que traçou esses vetores, que eu já trouxe aqui, ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica, a análise do princípio da insignificância deve ser conjuntural e não simplesmente levar em consideração as consequências concretas do ato. Gente, cá entre nós, uma posição bem complicada do STF. Já que, primeiro ponto, se uma pessoa é furtada, o que ela mais quer é o patrimônio dela de volta, é aquele bem que foi furtado de volta. E aqui, como tratamos de um furto, aqui não tem violência, aqui não tem grave ameaça. Então, se o indivíduo espontaneamente devolve esse bem que ele furtou, eu honestamente não consigo imaginar um motivo para continuar a criminalização. E, gente, isso fica ainda mais feio quando nós pensamos que, por exemplo, em um crime tributário, mesmo após o trânsito em julgado, a qualquer momento
se houver a devolução dos valores, está extinta a punibilidade. E fica mais feio ainda quando a gente pensa que em crime tributário o valor da insignificância é até R$ 20.000, enquanto em um crime patrimonial de furto, esse vetor do STF hoje é 10% do salário mínimo, então R$ 130. Então, basicamente, só mostra como é desequilibrada essa posição dos tribunais em relação a crime de rico e crime de pobre. Crime de pobre não tem isso de significância, é muito mais difícil. Enquanto o crime tributário, que de fato a gente pode chamar crime de rico, é muito mais simples você ser beneficiado por uma extinção de punibilidade, por devolver os valores, por um princípio da insignificância, por esse valor ser menor que R$ 20.000 e etc. Então, espero que um dia possamos avançar nesse tipo de jurisprudência. Como é que ficou aqui o destaque? A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Lei nº 12.871 de 2013, destaque da seguinte forma: a repatriação de médica cubana após a ruptura entre o Brasil e a República de Cuba não impede por si só sua participação no chamamento para a reintegração do programa Mais Médicos para o Brasil, desde que haja outros elementos que comprovem seu retorno breve com a intenção de permanecer no território brasileiro. Vamos entender. O programa Mais Médicos, todo mundo sabe do que se trata, foi aquele programa que trouxe, dentre outros estrangeiros, os médicos cubanos para o Brasil. E aí nós sabemos que quando o governo Bolsonaro assumiu, houve um atrito diplomático grave com o governo de Cuba, e aí acabou-se que esses contratos foram rescindidos. E aí muitos desses cubanos ficaram no Brasil e sem poder exercer o trabalho, já que não existia mais o convênio, e aí imagina como é que ficou essa situação. Por conta disso, foi editada a medida provisória 890 de 2019, que trouxe um prazo de 2 anos para que esses médicos intercambistas pudessem continuar trabalhando pelo projeto Mais Médicos no Brasil. E dentre os requisitos existia aqui o de ter permanecido no território nacional até a data da publicação da medida provisória 890 de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio. Só que aí imagina, por exemplo, que a Maria é uma médica cubana, ela participava do programa Mais Médicos, mas devido a essa ruptura ela foi repatriada por Cuba. No entanto, ela tinha fortes laços no Brasil, ela queria muito retornar, ela fazia de tudo para retornar assim que possível, e por isso, na primeira oportunidade, ela tentou retornar, que foi no ano de 2020, com o edital de número 9 do ano de 2020, que exatamente trazia essa recontratação de médicos. Ocorre que tinha esse requisito, lá no artigo 23A, inciso 3 da Lei 12.871, que esse indivíduo, para ser reincorporado, ele tinha que ter permanecido em território nacional até a publicação da MP 890 de 2019. Não era o caso dela. Ela foi repatriada por Cuba e queria muito voltar, ela mantinha vínculos, ela estava se planejando para voltar no primeiro momento. Pergunta-se, ela poderá ser reincorporada? Entendeu-se que sim. Mesmo nessa situação de breve ausência, em virtude dela ter sido repatriada por Cuba, ela poderá sim ser reincorporada. Quais são os critérios? Ela tem que demonstrar elementos concretos da sua intenção de permanecer no território brasileiro. Então, como é que ficou aqui o destaque? A repatriação de médica cubana após a ruptura entre o Brasil e a República de Cuba não impede por si só sua participação no chamamento para reintegração ao programa Mais Médicos para o Brasil, desde que haja outros elementos que comprovem seu retorno breve com a intenção de permanecer no território brasileiro. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ
foi inserido na Lei nº 9610 de 98, Lei dos Direitos Autorais, destaque da seguinte forma: a obra artística representada pela fotografia é protegida pela Lei de Direitos Autorais, sendo que eventual exposição em rede social sem consentimento, remuneração e identificação por meio dos devidos créditos lesionam os direitos patrimoniais e morais do autor. Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, é que o indivíduo que produz fotografia, ele está sim tutelado pela Lei de Direitos Autorais, Lei número 9610. Inclusive, veja só o que diz o artigo 28, primeiro 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. E aqui, no caso de fotografia, o autor é o fotógrafo, tá? O autor não é o modelo, o autor é o fotógrafo. E aí, artigo 28, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fluir e dispor da obra literária, artística ou científica. Gente, e a reprodução? Veja só o que diz o artigo 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por qualquer modalidade, tais como reprodução parcial ou total. E aqui, no caso concreto, imagina que uma determinada empresa de turismo, ela postou em rede social uma foto que é de autoria de um determinado autor, inclusive nesse caso concreto, essa foto estava registrada em cartório de registro público de títulos e documentos, estava também depositado junto à Biblioteca Nacional, então inequivocamente era de autoria desse indivíduo e foi utilizada sem autorização e sem sequer dar o crédito. Qual o direito prático disso? O direito prático disso é a possibilidade de condenação por danos morais e materiais. Inclusive, veja só o que diz o artigo 22 da Lei 9610, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Artigo 27, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Então, foi utilizada para fins comerciais essa produção sem autorização prévia, sem dar o crédito, sem nada. Temos aqui dano moral e patrimonial. Dano patrimonial, claro, vai ter que ser demonstrado a extensão desse dano. E, gente, o julgado traz uma questão doutrinária que é muito interessante, que são os dois sistemas, que é o sistema do direito da cópia, que é o tal do copyright, e o direito do autor, que aqui é um termo em francês, eu não vou me arriscar, mas que quer dizer direito do autor. E qual é a diferença? A diferença é que enquanto o sistema do copyright, ou do direito da cópia, ele tem uma origem anglo-americana e ele protege principalmente os aspectos patrimoniais da obra, o sistema francês, que é o do direito do autor, ele garante a proteção dos direitos morais do autor. Então, existe aqui uma diferença doutrinária no sentido de dizer que enquanto o copyright se foca muito mais na proteção da dimensão material do corpus da obra, o sistema do direito do autor, ele protege muito mais a dimensão espiritual da obra, digamos assim. Então é por isso que existe aqui um foco muito mais no direito moral, inclusive, desse autor decorrente da violação do seu direito. E o direito brasileiro, ele adota qual sistema? O sistema francês. Exatamente está lá no artigo 27 da LDA, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Também temos aqui no artigo 22 uma expressão disso. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Como é que ficou aqui o destaque? A obra artística representada pela fotografia é protegida pela Lei de Direitos Autorais, sendo que eventual exposição em rede social sem consentimento, remuneração e identificação por meio dos devidos créditos lesionam os direitos patrimoniais e morais do autor. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa
e dos honorários de advogado previstos no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Vamos entender. Artigo 523 do CPC. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver. Então vem aí a intimação para pagar o débito em 15 dias, acrescido de custas. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Então essa é a multa. E os honorários, 10% de multa, 10% de honorários, é isso que vem já de cara de ônus por não cumprir voluntariamente a condenação. Aí eu te pergunto, em que circunstância não vai ser preciso pagar esses honorários e multa de 10%? Só quando, gente, houver o pagamento, de fato, quando a obrigação for paga e esse valor for colocado à disposição do credor. Então não adianta, por exemplo, simplesmente garantir o juízo para conseguir alguma medida, ou então apresentar algum bem para penhora, ou mesmo ter algum bem seu penhorado, algum valor na sua conta penhorado, nada disso adianta. Por quê? Porque esse valor está só penhorado, está só congelado, por exemplo. Esse valor não foi posto em disponibilidade para o credor. Então, não houve pagamento voluntário. Então, não adianta, por exemplo, o indivíduo simplesmente garantir o juízo para requerer alguma coisa. Garantir o juízo não é pagar. Quando é que se paga? É quando você faz o depósito voluntário do valor sem condicionar o levantamento a qualquer discussão. Então tá aqui, tá pago. É isso, tá pago. Aí, de fato, não vai incidir multa de 10% e honorário de 10%. Qualquer outra situação incide. E aqui o caso concreto trata da existência de hipoteca judiciária, que é um instituto que muitas vezes a gente esquece que existe, mas que é fundamental. E muitas vezes pode salvar a vida de um credor. O que diz o artigo 495? A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e aqui determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo da hipoteca judiciária. Está lá no artigo 495. Então imagina, por exemplo, que a empresa JSC foi condenada a pagar ao Joãozinho um valor de R$100.000, decisão transitada em julgado, tudo certinho. Essa decisão transitada em julgado, ela serve como título para registrar uma hipoteca judiciária em um determinado bem. Por que isso é importante? Porque às vezes você consegue fazer isso mais rápido do que uma penhora, que você depende muito mais do aparelho judiciário, e aí você acaba ganhando à frente na hora de escrever essa hipoteca em um determinado bem que você posteriormente vai tentar expropriar para fazer valer o seu crédito. Então, é uma ferramenta muito interessante. Essa semana mesmo eu estava conversando sobre ela aqui em uma execução super difícil que eu precisei fazer, estou fazendo na verdade, e uma das soluções que me foi apontada foi essa da hipoteca judiciária de um determinado bem, exatamente porque o devedor tem poucos bens e muitos credores. Então era uma forma ali de tentar partir na frente. Como é que ficou aqui o destaque? A existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no artigo 523, parágrafo 1º do CPC de 2015. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a manutenção do nome de devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário em favor do endossante pode ser imposta ao endossatário se for comprovado que este tinha conhecimento de tais fatos, devendo ser afastada a presunção de boa-fé. Gente, vamos entender isso aqui, vamos começar pela parte fácil, tá? Imagina que o Joãozinho atrasou uma determinada dívida
e aí ele teve seu nome escrito em cadastro de inadimplentes, certo? E aí ele pagou. A partir do momento que ele paga, existe um prazo de 5 dias úteis para que seja retirada essa inscrição do nome dele, tá bom? Mas, gente, isso aqui começa muito simples. Mas se tiver um título de crédito aqui no meio da jogada, isso pode se tornar complexo. Porque imagina, por exemplo, que esse crédito ele está expresso através de um título de crédito e que esse título de crédito foi endossado a um terceiro. E aí como é que fica a situação? Porque a partir do momento que isso acontece, a princípio, existe uma desvinculação da dívida com o negócio jurídico. Então, a princípio, nós temos ali um terceiro que é portador do título e que tem a possibilidade de requerer o pagamento desse valor. Mas vamos imaginar aqui um caso concreto. Suponha que o João foi até a loja X, efetuou a compra de um eletrodoméstico, o pagamento seria feito a prazo, foi emitida uma duplicata e aí a loja ela fez um endosso dessa duplicata a um terceiro. E aí temos aqui o endossante, que é a loja, e o terceiro, que é o endossatário. O que acontece? Acontece que o Joãozinho atrasou o pagamento e aí o endossatário escreveu o nome do Joãozinho em cadastro de inadimplentes. Chegou um determinado momento, o Joãozinho foi até a loja e pagou o valor devido. A loja, então, é a endossante. A partir do momento do pagamento, prazo de 5 dias úteis para retirar o nome do Joãozinho do cadastro de inadimplentes. Ocorre, gente, que o endossante, apesar de saber que ele de fato pagou, ele não aceitou retirar o nome, já que ele disse que o credor agora era ele, já que ele que tinha o título de crédito. Então, no entender dele, o Joãozinho deveria tê-lo pago e não ter pago ao credor originário. E o simples pagamento ao credor originário não faria com que ele tivesse que tirar esse nome do Joãozinho do cadastro de inadimplentes. E aí vem o primeiro ponto. Joãozinho precisa propor ação em face do credor originário e do endossatário? Não, ele pode escolher um, outro ou os dois. Segundo ponto. Para que se caracterize a má-fé do endossatário, é necessário o quê? É necessário o simples conhecimento de que Joãozinho pagou. Esse é o segundo ponto e aqui é o grande ponto-chave. O endossatário sabe que houve o pagamento ao credor originário? Sabe. Então, nesse caso, não é possível manter o nome do devedor, do antigo devedor, né, que agora já pagou, em cadastro de inadimplentes. Então, esse é o ponto. Como é que ficou aqui o destaque? A manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário em favor do endossante pode ser oposta ao endossatário se for comprovado que este tinha conhecimento de tais fatos, devendo se afastar da sua presunção de boa-fé. E o último julgado de hoje é da 4ª turma do STJ, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: é devida indenização por danos morais na hipótese de atraso na entrega de obra, quando isso implicar ofensa a direitos de personalidade. O caso concreto aqui foi mais ou menos o seguinte: João e Maria pretendiam se casar, agendaram o casamento para o mês de julho de 2010. Por quê? Porque eles compraram um apartamento na planta e esse apartamento estava previsto para ser entregue em maio de 2010. Então, de maio até julho, temos aí uns 2 meses e pouco, que era o período que eles imaginavam que, mesmo que atrasasse um pouquinho a obra, quando eles se casassem, já poderiam ir morar no apartamento de imediato. E aí, gente, nós sabemos que, por lei, é possível ter um prazo de tolerância de até 6 meses, né, em caso de atraso de obra. Mas, no caso concreto, especificamente, as chaves só foram entregues em abril de 2011. E aí isso privou o casal de habitar no imóvel por aproximadamente 11 meses. Isso gera dano moral? Olha, o STJ entendeu que sim, entendeu que sim, que de fato uma situação como essa ultrapassa o mero dissabor, entendeu que então essa privação do casal de coabitar no imóvel que eles compraram com esse objetivo
logo após o casamento, né? Eles pretendiam casar e coabitar nesse apartamento. Isso ultrapassa o mero de sabor, então isso gera sim indenização por dano moral. Como é que ficou aqui o destaque do julgado? É devido à indenização por danos morais na hipótese de atraso na entrega de obra, quando isso implicar ofensa a direitos de personalidade. Meus amigos, por hoje foi isso, mas não pula agora não, rapidinho, só para eu contar para vocês que estamos em Black Friday até o fim do mês de novembro. Estamos com a super oferta. Ao adquirir o Clube da Lei, você leva gratuitamente o mapa do aprovado. Gente, o mapa do aprovado custa R$ 257. Então, um desconto dessa magnitude que representa aqui no conjunto quase 50% de desconto, já que o Clube da Lei anual atualmente custa R$ 297 e o semestral R$ 257. Então, no semestral, 50% de desconto e no anual quase isso. Aproveita, gente. O Clube da Lei, vocês já sabem, é o clube que dá acesso a todos os planos de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada, a mais de 100 planos de leitura, um material semanalmente atualizado com tudo que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. O Mapa do Aprovado é o curso que te ensina a estudar. Nele você aprende a organizar seu plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade. E os dois, gente, dá uma simbiose muito legal. Vocês vão aprender a utilizar da melhor forma possível o Clube da Lei e também a organizar todas as outras etapas do teu estudo. Então vem, aproveita, vem fazer parte, que eu estou te aguardando. E, gente, o último convite, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que vem ajudando tanta gente a publicar aquela monografia, TCC, às vezes aquele livro também que é escrito somente com esse objetivo, né? Já para a publicação. E, gente, é muito importante publicar, principalmente para quem estuda para concurso público, porque isso faz muita diferença em prova de títulos. Vocês vão ver, então, que é muito mais fácil do que vocês imaginavam, que é muito mais barato do que o que você pensava, muito menos burocrático. Então, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, que com certeza vai fazer muita diferença. E por hoje foi isso, meus amigos. Até a próxima.